Bom, é um prazer anunciar o conferencista de hoje, que é o professor Luiz Raul Weber Abramo, do Departamento de Física e Matemática. Ele é um dos, talvez o mais jovem elemento do departamento atualmente, né? E ele se bacharelou aqui na USP e fez doutoramento na Universidade de Brown. Então ele pode ser incluído entre os Brownzilians, que são várias pessoas brasileiras que passaram por Brown. Vários do curso de Ciências Moleculares. Tem até uma fotografia de Brownzilians, que inclui entre um dos Brownzilians, que é o professor Fernando Henrique Cardoso. Certo? Depois ele fez pós-doutoramentos, vários na Universidade da Flórida e de Munique, e o interesse dele de pesquisa é cosmologia, especialmente o universo jovem. Ele é uma pessoa extremamente ativa, ele tem atualmente, ele orienta 6 estudantes de pós-graduação, tá certo? Dos quais 4 estão em programas de doutoramento, já concluiu outros 4 mestrados, tem 2 estudantes de mestrado atualmente, fora iniciações científicas que ele também orientou, e ele dá aula de física básica na Poli, atualmente, por algum tempo, e já deu cursos aqui também no Instituto de Física, Cosmologia e Gravitação, acho que relatividade especial, né? Então ele vai nos falar hoje sobre as experiências que comprovaram a teoria da relatividade restrita de Einstein. Bravo. Alô? Estão todos me escutando bem? Bom, obrigado ao Pedro pela introdução. Com tantos estudantes, vocês devem achar que eu sou meio... não estou na minha melhor capacidade mental, né? Mas eu consegui arranjar algum tempo aqui para preparar um seminário que já começa com um nome maluco, porque em ciência a gente não prova nada, está certo, prova que alguma coisa está errada. O título mais correto eu não quis mudar, porque afinal de contas foi isso que eu, no momento de partida, mandei para os organizadores do convite, mas o título mais correto seria uma breve história dos que tentaram provar que a relatividade especial estava errada e como eles falharam, né? Então, eu devo, em primeiro lugar, agradecer aos meus vários estudantes que 2 anos atrás do curso de graduação em relatividade especial. Nesse curso boa parte do curso foi dedicada a estudar os experimentos, vários experimentos que testavam a relatividade restrita, e foi por causa desses estudantes e desse curso que eu aprendi um pouco sobre isso e vou mostrar um pouco dessa história agora para vocês. Então, vamos começar com o Einstein, embora o Einstein não vai ser o principal protagonista dessa apresentação. Mas é evidente que ele tem um papel central na relatividade especial, ela é filha dele, né? Então deixa eu começar com ele. E em 1905, quando ele era ainda um humilde examinador de patentes em Berna, na Suíça, ele escreveu uma carta para o seu amigo Michele Venci, e onde ele diz um monte de coisas, entre os fofocas e o que ele mesmo chama de besteirol inconsequente. Ele diz o seguinte: olha, esse ano eu te prometo 4 artigos. O primeiro trata da radiação e das propriedades da luz, e é revolucionário. Esse, você tinha muita confiança. Ele está se referindo ao artigo sobre o efeito fotoelétrico, que estabelece as propriedades quânticas da luz. E isso que lhe deu o prêmio Nobel em 1922. O segundo, uma determinação do real tamanho dos átomos. Isso ele vai ser utilizado em uma solução exatamente de água com açúcar para poder determinar o tamanho do átomo de átomos e moléculas. Nessa época isso não era ainda estabelecido, né? Esse foi o trabalho que rendeu o doutoramento para o Einstein. Era um pouco mais difícil naquela época obter um doutoramento. O terceiro artigo era semelhante ao segundo, tratava do movimento aleatório, esse movimento aleatório dessas partículas em suspensão, líquidas, chama-se movimento browniano. Isso também estabelece a existência de átomos e moléculas. Foi um trabalho muito considerado por muitos o trabalho mais elegante de Einstein dessa época. E o quarto
Einstein escreveu da seguinte maneira aí: o cálculo ativo é só um rascunho, por enquanto, é uma eletrodinâmica de corpos em movimento, e eu utilizo aí uma modificação do espaço e do tempo. Ele quase estava gozando de si mesmo, e talvez pensasse que isso fosse o besteira inconsequente dele. O besteira inconsequente. Uma parte dessa história está contada num novo livro que saiu ainda sobre o Einstein, que baseado em parte em 9 documentos que foram disponibilizados há pouco tempo. O Einstein tinha muita confiança nesses trabalhos que ele tinha feito ali, enquanto ele era o examinador de patentes. Tinha tanta confiança que ele estava disposto a apostar a sua reputação nisso. Mais do que sua reputação. Ele, de fato, naquela época, ele já estava, nessa época ou logo depois, começou a ter problemas com a sua primeira esposa, que foi sua colega de graduação, a Mileva Maric, uma sérvia, que ele se apaixonou muito, teve 3 filhos e mais depois a relação degringolou, e ele queria se divorciar dela de qualquer jeito, ela não queria, naquela época era mais complicado, e ele disse para ela o seguinte: olha, se eu ganhar o prêmio Nobel, eu dou ele para você, desde que você me dê o divórcio. Aí ela pensou durante uma semana e aceitou. Então ele não só apostou a sua reputação, ele apostou o próprio prêmio Nobel. Em 1922, a Mileva Maric coletou o prêmio Nobel. Mas não foi por causa desse trabalho. Foi por causa desse trabalho. Enfim, hoje eu vou falar desse besterol inconsequente que o Einstein referiu, né? E eu vou começar falando do primeiro experimento, que na verdade não foi um experimento mental que o próprio Einstein fez quando ele tinha 16 anos de idade, mais ou menos. Quando começou a pensar nisso, ele pensou como é que seria apostar a corrida com um raio de luz. Então, aqui tem o Einstein pronto para começar a correr, um raio de luz ali passando, e ele vai tentar alcançar o raio de luz. Aí ele começou a pensar o que poderia acontecer à medida que ele corresse mais e mais rápido para tentar alcançar esse raio de luz. Então, à medida que a velocidade dele aumentasse, esse raio de luz ele ia ver um raio de luz cada vez mais suave, cada vez mais largo. E ele percebeu, fazendo um argumento de indução, que se ele alcançasse o raio, ele não poderia encontrar nenhum campo elétrico ou magnético. Como a luz é uma onda eletromagnética, se ele fosse capaz de fazer isso, esse raio de luz teria que desaparecer. Bom, ele sabia que isso era inconsistente com as equações, com a teoria de Maxwell para eletromagnetismo, que era, na época, a melhor teoria da natureza que existia, mais bem testada, mais elegante. E o Einstein achava que o Maxwell estava certo. Então ele concluiu que, portanto, não deve ser possível jamais você conseguir ganhar uma corrida com um raio de luz. Bom, então isso foi uma espécie de preâmbulo, né? Mas muito antes do Einstein começar a pensar sobre esse assunto, outras pessoas já começaram também a trabalhar com isso. O Fizeau foi uma delas, foi basicamente um físico experimental, muito importante na época. O Henri Poincaré, que vocês já devem ter ouvido falar, e o Lorentz. Então deixa eu falar um pouco de cada um deles. E por que a gente tinha um problema aí com as ondas eletromagnéticas? Bom, o problema é que no eletromagnetismo a luz é uma onda, e as ondas geralmente se propagam em um meio. Naquela época as pessoas supunham que existia um meio para a propagação de ondas eletromagnéticas. Tinha que existir. Era uma hipótese que todo mundo fazia. Esse meio hipotético era conhecido como éter, ou éter luminífero. Enfim, a onda seria então oscilações nesse éter luminífero. E como a gente sabe que as ondas se propagam no vácuo, certo? Entre o Sol e a Terra, as ondas de luz podem caminhar, então ele teria que permear todo o espaço. Então aí, nessa época, essas pessoas que se envolveram numa caçada, numa corrida maluca atrás do éter, então das propriedades desse éter. A primeira pessoa que tentou medir de que modo a velocidade desse éter poderia influenciar a velocidade da luz foi o Fizeau. O Fizeau já era um cara de bastante importância. Ele tinha sido a primeira pessoa a medir com alguma precisão, ou inventar um método para medir com alguma precisão, a velocidade da luz. Está aqui o aparato que ele usou na época, está lá na École Polytechnique, no museuzinho deles, e basicamente consistia em ele mandar um raio de luz com um espelho muito distante, e aqui tinha uma roda dentada que girava muito rapidamente. Então, dependendo da velocidade com que ela girasse, o raio de luz conseguia passar e conseguia voltar.
e se ele girasse um pouquinho mais rápido, ele passava, mas não voltava. Então, com isso, ele conseguiu, sabendo essa distância aqui, medir com bastante precisão a velocidade da luz. Na primeira vez que ele fez a experiência, não foi um resultado muito bom, mas depois ele melhorou a experiência e ele fez o resultado de mais ou menos 298 mil km por segundo, e hoje a gente sabe que é 299.792. Então, uma precisão invejável para aquela época, com um instrumento provavelmente bastante rudimentar. Bom, mas o que ele queria, depois, a partir de 1870, por aí, era detectar a influência do tal éter sobre a velocidade das ondas de luz. Para isso, ele usou um aparato levemente diferente. O aparato era o seguinte: você tinha um raio de luz aqui, e você fazia ele caminhar por dois trajetos. Um era B, C, D, E, e aí para cá. E o outro era no trajeto oposto. B, E, D, C, B. Quando num trajeto ele ia sempre a favor de um fluxo de um material, podia ser um gás ou um líquido, no outro ele ia contra o fluxo. A ideia é que se um meio material carregasse o éter consigo, né, essa luz aqui caminharia contra o éter e aqui a favor do éter. Então você teria que ver alguma diferença entre esses dois caminhos. Mas o Fizeau, quando ele observou as duas ondas aqui, ele percebeu que elas tinham levado ao mesmo tempo, que não tinha o menor efeito sobre o éter, esse fluxo. Bom, a gente sabe que ondas que se propagam no meio, em geral, têm uma velocidade com relação a esse meio. Tá? A gente pode chamar isso de velocidade absoluta. E outra velocidade com relação a um observador que está em movimento ou parado a respeito desse meio. Tá bom? Portanto, se a luz é uma onda se propagar no éter, observadores diferentes vão ver diferentes velocidades dessa onda. Se você não acredita muito nisso, basta olhar as seguintes duas figuras. Esse observador aqui está parado com respeito a essa onda e ele vai morrer. Esse aqui talvez não. Esse cara vê uma velocidade da onda, esse cara vê uma outra. Então, é só para vocês indicar vetorialmente que tem uma velocidade da onda que está vindo para cá, esse cara está parado, ele vê essa onda com a velocidade de onda absoluta. Já esse cara vê uma onda, a velocidade absoluta seria essa, mas ele mesmo tem uma velocidade com respeito a isso, a essa onda, então ele vê, na verdade, uma velocidade relativa que é nessa direção. Então, mas de fato, ele, no referencial dele, a onda está indo naquela direção, um pouco para trás e está escapando dela. Bom, então, essas velocidades com que os observadores observam as ondas teriam que ser diferentes. Dessa maneira, basicamente. Bom, a ideia, então, que começou a circular foi, bom, a gente tem algo que se move muito rapidamente, que é a Terra, está se movendo em torno do Sol, tem uma velocidade de mais ou menos 107 mil km por hora, provavelmente a maior velocidade que a gente pode obter com respeito a um éter, aí, né? Você tem aqui a velocidade da Terra em torno do Sol, eu posso tentar utilizar essa velocidade para tentar medir a propriedade desse éter. Né? Bom, os primeiros a tentarem fazer isso com algum sucesso, um sucesso entendido como um aparato sofisticado, foi o Albert Michelson e o Edward Morgan, que é hoje em dia a Case Western University, em Ohio, nos Estados Unidos. E fizeram uma série de experimentos que foram sendo progressivamente melhorados, porque cada vez que eles faziam, o resultado era sempre negativo, eles não detectavam tal éter. Então eles foram melhorando os experimentos. Esses experimentos eram experimentos de interferometria, então talvez valha a pena eu gastar um pouquinho de tempo para explicar o que é interferometria. Eu estou assumindo que ninguém sabe absolutamente nada de física e matemática. Então, se você está um pouco chateado, tenha um pouco de paciência, que daqui a pouco a gente vai falar de coisas mais interessantes. Mas, basicamente, a ideia é que se você tem duas ondas e elas estão em fase, ou seja, uma está com o seu vale e o seu pico ao mesmo tempo que a outra, elas sofrem interferência construtiva. Se elas estão fora de fase, elas sofrem interferência destrutiva. Isso é uma ótima maneira de você tentar testar os tempos de chegada de luz, por exemplo, né? Se você tem um raio de luz e esse é um outro raio de luz, ambos com a mesma frequência, mas um levemente fora de fase, quando você soma as duas coisas, você começa a ter um fenômeno chamado batimento, e você tem uns nós aqui desse batimento, e quando você olha de fato a superposição de dois raios de luz que estão levemente fora de fase, você vê um padrão desse tipo,
onde esses pontos escuros aqui, vocês podem entender que são a manifestação espacial desses nós aqui, desses batimentos. Bom, Michelson e Morley fizeram então um aparato, tá aqui nessa fotografia, não sei se ainda foi preservado, provavelmente não. Tinha uma piscina de mercúrio, isso provavelmente até ilegal hoje em dia fazer uma coisa dessa. Aqui você tem um aparato moderno feito por um pessoal na Alemanha. Isso aqui é um interferômetro feito de LED. Dá para fazer. Tá aqui. Eles fizeram, enfim. A ideia do interferômetro é a seguinte. Então, aqui você tem uma fonte de luz, aqui um espelho que deixa tanto passar a luz quanto ele reflete um pouco de luz. Então, a luz pode passar e pode se refletir e pode vir para cá. A luz pode fazer dois caminhos possíveis nesse aparato. Tá? Então, aqui está um raio de luz saindo da minha fonte luminosa. Ela pode fazer um caminho, que é esse aqui, que vai para cima e depois vai para o seu detector. Ele pode também fazer um outro caminho, que é ele bate, ele é refletido primeiro pelo espelho e depois ele atravessa o espelho. Esses dois são caminhos equivalentes. Os braços, esse é um braço, esse é outro braço, são distintos, são evidentemente diferentes. Então a luz que chega aqui vai ter necessariamente uma fase com respeito à outra, né? Cada um dos braços vai gerar um raio de luz detectável que tem uma fase diferente com respeito ao outro. Né? Então, você deveria enxergar, em princípio, sempre um padrão de interferência desse tipo aqui. Mas o ponto é, como a Terra gira em torno do Sol, esse padrão de interferência deveria mudar. Por quê? Porque a Terra está girando e o seu aparato está girando junto com a Terra. Então, esse padrão aqui deveria mudar de alguma maneira que refletisse a mudança da orientação do seu aparato com respeito à velocidade absoluta desse éter. Então isso aqui deveria mudar. Porém, nos anos e anos e anos que o Michelson e o Morley fizeram essas experiências, e todo mundo que fez desde então, ninguém nunca detectou uma mudança, qualquer mudança que fosse, nesse padrão. Então é como se a luz que foi nessa direção e a luz que foi nessa direção sempre andassem com a mesma velocidade e chegassem em tempos iguais. Bom, agora vai ser provavelmente a única slide onde eu ponho uma outra equação nesse seminário. Então, na direção paralela, ou seja, no braço paralelo, o movimento com respeito ao éter, bom, primeiro ele vai contra o éter, depois a favor. Então, estou falando desse braço aqui. Então, no final das contas, a velocidade paralela é igual à velocidade da luz. Já na direção perpendicular, olha o que acontece. Você está andando nessa direção com o seu aparato. Certo? Então, essa velocidade aqui é a velocidade com que o seu aparato está se deslocando com respeito ao éter. Isso aqui é a velocidade da luz, no meio tem que ser essa velocidade C, a velocidade absoluta. E esse cateto aqui, então, é a raiz de C2 menos V2. Então vocês veem que se o tal éter existisse, os intervalos de tempo para que a luz chegasse no detector seriam, no caso paralelo, simplesmente o tamanho do braço dividido por C. No caso perpendicular, o braço perpendicular ao movimento, L2 sobre esse outro cateto aqui. Se você girasse o seu aparato de 90 graus, ou se você esperasse a Terra virar você de 90 graus, aí isso ia inverter. O braço L2 ia virar o braço paralelo e o braço L1 ia virar o braço perpendicular, e esses intervalos de tempo iam mudar. Então, nisso, o padrão de interferência tinha que mudar. Muito bem. Isso aqui é só um intervalo de tempo que está mudando, eu vou pular essa parte aqui, e vou direto aqui para a observação que botou um grão de insatisfação e de discórdia na cabeça das pessoas. Não havia padrão de interferência nenhum que mudava, tá bom? O limite que eles colocaram é que a variação da velocidade nessa direção e nessa direção tinha que ser menor do que 8 km por segundo. Essa era a precisão que eles tinham na época. Ou seja, qualquer que fosse a velocidade relativa do aparato, com respeito a esse éter, a esse potencial absoluto, né, a velocidade da luz não podia se alterar. Isso foi um resultado que era, de certa forma, deixava as pessoas perplexas, né? Uma das explicações que algumas pessoas tentaram imediatamente foi: será que o éter arrastava, será que a Terra arrastava o éter consigo? Quer dizer, será que o éter aqui em volta, por exemplo, está sendo arrastado junto com a Terra?
E você rapidamente vê que isso não é possível. Por quê? Porque isso tem... a explicação, na verdade, é muito anterior a essa observação, e é do Bradley, que observou uma coisa chamada aberração das estrelas. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com relatividade, é muito simples. Se você está parado, a chuva é como se estivesse caindo em ângulo reto, digamos, um dia sem vento. Se está se movendo, ela tem um certo ângulo. Então, à medida que você se move, né, tem um objeto que está observando ali, o ângulo da luz que vem desse objeto está mudando. Então, se você observar uma estrela ao longo do ano, né, e a Terra está se movendo em torno do Sol, ela vai descrever no céu uma pequena elipse. Na verdade, tem uma abertura que acho que, se não me engano, é 41 segundos de ar. Certo? Então, claramente, se a Terra arrasta... Então, uma das consequências disso é que, se você tivesse uma nave espacial e aumentasse a sua velocidade, você via as coisas cada vez mais à sua frente, focalizadas. Mas, enfim, essa aberração aqui mostra que, se a Terra arrastasse o éter, esse padrão seria completamente diferente. Então, isso era inconsistente com a hipótese de arrastar o éter. Então, as pessoas começaram, nessa época, a realmente se questionar se seria possível jamais medir essa velocidade absoluta do éter. Se isso não seria, de alguma maneira, proibido. A física não proibiria você de medir isso, né? Então, seria algo que seria inobservável na física. Agora, a física trata de coisas reais e não inobserváveis. Se você tem alguma coisa inobservável na sua teoria, significa que tem alguma coisa errada. Certo? Então, isso era altamente perigoso e o Henri Poincaré, em 1899, disse o seguinte: bom, é muito provável que os fenômenos ópticos dependem apenas das velocidades relativas, nunca das velocidades absolutas. Ele é uma das pessoas que mais falou sobre o assunto, embora de concreto ele não tenha feito tanta coisa assim. Bom, o Lorentz começou a tomar uma atitude muito mais prática e menos filosófica do que Poincaré. Nessa história aí, o Poincaré sempre teve influência através de afirmações de cunho muito mais filosófico. E o Lorentz, pelo contrário, era muito mais prático. Ele queria explicar as coisas de alguma maneira. Então, para explicar o resultado nulo do Michelson-Morley, o Lorentz propôs uma coisa chamada uma compressão do braço do instrumento, né? Lembra aquele pedaço que estava ou na direção perpendicular ou ortogonal ao movimento? Na direção do movimento. Está aqui. Então, aqui é o primeiro artigo do Lorentz, em 1895, em que ele diz: olha, nós podemos supor, para explicar esse resultado, que as dimensões mudam. Talvez uma, em vez de ser, eu vou aumentar com o fator delta, a outra eu posso aumentar com o fator epsilon. O que importa é que a diferença entre esses dois fatores tem que ser um número pequeno aqui, que vai como V2 sobre C2, e isso explica o resultado nulo do Michelson-Morley. Olha, pode ser que o epsilon é zero, que o delta é menos 1 meio de V2 sobre C2, pode ser que o epsilon é 1 meio de V2 sobre C2, o delta é zero, pode ser qualquer combinação que dê a subtração dos dois iguais. Isso explica o resultado nulo do Michelson-Morley. Mas ele não falou nenhuma coisa nem outra, ele não estava muito certo do que podia ser feito. Ele só disse: olha, isso talvez explique. Mas vejam-se que o Lorentz estava ainda se agarrando à noção do espaço absoluto. Isso é uma contração com respeito a esse espaço absoluto. Bom, daí em 1904, Lorentz voltou à carga com a sua hipótese, em que agora ele faz uma dedução que eu achei muito interessante e que vale a pena ser vista. Isso não é experimento, mas isso é como se fosse uma indução. Todos os argumentos, metade dos argumentos que ele faz são provavelmente errôneos, não tem um fundamento muito concreto. Porém, eles levaram o Lorentz para a direção certa. Então, o artigo todos esses artigos estão, aliás, num livrinho muito bonito chamado The Principle of Relativity, que custa muito barato, da edição da Dover. Tá? E esse artigo aqui vale a pena ser lido porque é muito engraçado. Bom, então ele está discutindo aqui, o Lorentz discute, como todos os artigos na época, os resultados experimentais. Não só do Michelson-Morley, mas também um outro resultado experimental chamado de Charlton-Noble, que eu não vou discutir aqui. E ele começa a dizer aqui embaixo: os experimentos de que eu falei não são uma razão para a qual uma nova examinação dos problemas conectados com esse movimento da Terra, respeito ao éter, é desejável. O Poincaré também se objecionou à existência da teoria desses corpos em movimento, porque
Deixa eu ver se está muito longa essa parte. Mas ele basicamente está dizendo que também o Poincaré estava contra essa invenção de novas hipóteses a cada instante para explicar cada fato que vinha à luz. Então a gente tinha que tentar alguma teoria mais completa. E eu acredito que é agora possível tratar esse assunto com um resultado melhor. Então agora o Lawrence está dizendo, olha, eu acho que encontrei uma maneira de explicar tudo isso de uma maneira unificada. A única restrição diz respeito à velocidade de corpos materiais. Tem que ser sempre menor que a da luz. Então, tá. Aí ele começa a escrever um artigo em que ele basicamente está escrevendo as equações de Maxwell, que descreve o eletromagnetismo. E aí ele começa a manipular essas equações. Aí ele diz o seguinte, olha, deixa eu inventar esse fator aqui que ele chamou de beta quadrado, e eu vou dizer o seguinte, olha, as minhas distâncias podem ser dilatadas ou contraídas, conforme fosse o caso, por esses fatores aqui. X é a direção supostamente paralela ao movimento em relação a esse referencial absoluto. Então ele pode ser dilatado por esse fator. Nas direções perpendiculares, você seria dilatado por um fator de L. Veja bem, Lawrence então está supondo que tem uma dilatação completamente geral. A única coisa que ele está dizendo é que tem uma simetria que diz que na direção do movimento é diferente que nas direções ortogonais ao movimento. Só isso. Tá? E aí ele começa a massagear as equações de Maxwell. E aí ele começa a fazer um argumento de que, olha, forças moleculares podem agir assim, assado. Como é que isso poderia funcionar? Ele faz um argumento e chega na conclusão de que a única coisa consistente com tudo que as pessoas conheciam de física na época era que, no final das contas, esse L, que é um fator de contração na direção perpendicular ao movimento, fosse uma constante. Como a gente sabe que se a velocidade com respeito ao referencial absoluto fosse zero, esse fator tinha que ser 1, esse fator tinha que ser 1 sempre. Então ele chegou finalmente ao resultado de que na direção perpendicular não poderia haver contração, ou seja, só na direção do movimento poderia haver uma contração. Isso são as transformações de Lorentz, essencialmente. Então aqui ele conclui que nós somos, portanto, levados a supor que a influência da translação nas dimensões de objetos que estão em movimento, com respeito, etc., é confinada à direção do movimento. Essas distâncias se tornam beta vezes menores do que elas são no estado de repouso. Bom, isso ainda não era totalmente satisfatório. O Poincaré, em 1904, enunciou, com base em princípios, em observações muito gerais, o seguinte: as leis dos fenômenos físicos devem ser as mesmas para quaisquer observadores. Isso era, na verdade, isso aqui foi, não sei se foi posterior ou anterior ao Lawrence, mas certamente eles conheciam os trabalhos uns dos outros, ele provavelmente soou como uma resposta ao Lawrence. Essas leis dos fenômenos físicos devem ser as mesmas para observadores fixos, tanto quanto para observadores que têm algum movimento de translação. Então, essa descrição do Lawrence não estava totalmente satisfatória para o Poincaré. Todos esses resultados devem necessariamente surgir, ou seja, não surgiu ainda, certo? O Poincaré está dizendo, olha, essa solução do Lawrence não pode ser uma solução definitiva. No máximo, é uma aproximação a algo que vai no caminho de resolver os problemas. Então, deve surgir um tipo totalmente novo de dinâmica que será caracterizado acima de tudo pela regra de que nenhuma velocidade pode exceder aquela da luz. Bom, daí, né, em 1905, veio Einstein. E segundo todas as fontes que a gente conhece, ou pelo menos até onde eu sei, o Einstein não conhecia muito bem os avanços de Poincaré. Mesmo assim, ele foi lá e, conhecendo razoavelmente bem as evidências experimentais, ele disse, olha, em primeiro lugar, esse éter que ninguém nunca achou, que supostamente é invisível e inobservável, ele é supérfluo. O que é supérfluo a gente não precisa em física. Então ele é desnecessário. Aí ele diz o seguinte, ele deu as seguintes proposições. Primeiro, que a luz se propaga no vácuo uma velocidade constante para qualquer observador. Tá? Então isso
foi a primeira vez que alguém disse isso. O Lorentz não disse isso. O Lorentz disse o seguinte: olha, existe um referencial absoluto em relação ao qual a gente pode relacionar tudo. Mas ele existia, que era o referencial do éter. O Einstein disse: não, primeiro, não existe o éter. Segundo, a luz propaga sempre à mesma velocidade. E que todas as leis físicas têm a mesma expressão para qualquer observador em movimento uniforme. Para vocês perceberem o quanto isso é radical, e por que ele chamava isso de, digamos, de inconsequente, ou quase na época como uma especulação, você tem que apreciar o seguinte: como é que você pode ter que uma velocidade vai ser a mesma para qualquer observador, se você pode ter observadores que se movem com respeito, um com respeito ao outro? Então, considere aqui o Einstein. Isso aqui é um bonequinho que vocês podem comprar pela internet do Einstein. Não sei quem quer, mas... E o Einstein manda um raio de luz, ou ele faz uma lâmpada se acender um instante. Essa lâmpada se propaga... Isso, vocês estão com dificuldade de ver isso aqui, mas tem um círculo aqui, tá? Vocês estão vendo? Esse círculo aqui é um círculo que corresponde à propagação do raio de luz que o Einstein emitiu. Tá? Opa, obrigado. Certo? Essa superfície, portanto, corresponde a uma superfície de simultaneidade. Todos os pontos aqui, tá, têm o mesmo instante, que é basicamente o raio dividido pela velocidade da luz. Agora considere o que acontece com o Einstein, que está passando com uma certa velocidade ao lado desse, e que também naquele mesmo instante emite um raio de luz. Para ele, para esse Einstein aqui, se a velocidade da luz é constante, ela tem que fazer uma esfera, uma caixa esférica, e ele vai ver a superfície de simultaneidade aqui. Então, essas duas superfícies são distintas. Elas só cruzam nesses dois pontos, mas para esse Einstein aqui, todos esses pontos são simultâneos. Para esse Einstein aqui, todos esses pontos são simultâneos. Evidentemente, as duas coisas não podem funcionar dessa maneira. Então, o que acontece é que simultaneidade, na verdade, é uma noção relativa, ela tem um significado diferente para cada observador. Tempo e espaço, eles próprios, não têm um significado absoluto, eles vão ser medidos de maneiras distintas por observadores distintos. Então, é isso que segue do que o Einstein falou. Bom, esse colóquio não é sobre a teoria de relatividade especial, e eu não vou poder gastar muito tempo explicando como é que você pode entender a física a partir dessas noções aqui. Eu quero me concentrar mais nas evidências experimentais, então eu vou ter que pular algumas coisas. Mas deixa eu só fazer a minha obrigação aqui e dizer, olha, para o Einstein, na teoria de relatividade especial, para relacionar duas medidas feitas por observadores diferentes, digamos que você tem um observador parado aqui, chama de S, que tem um referencial X, Y aqui, você tem um observador com referencial S' que está com velocidade V para a direita. A maneira como você relaciona as coordenadas medidas por X com as coordenadas medidas por coordenadas medidas por S com as coordenadas medidas por S' são exatamente segundo as transformações de Lorentz. Só que agora não existe mais espaço absoluto. Qualquer uma dessas é igualmente válida. Se você quisesse tomar o ponto de vista do S', aí o S que estaria andando para a esquerda e não para a direita, com uma velocidade menos V, e aí é só você trocar os sinais e você tem as mesmas transformações. Então, não existe nenhum referencial privilegiado, todos eles são idênticos, todos são relacionáveis através dessas relações. Bom, tudo bem. Então, deixa eu falar agora finalmente sobre os testes experimentais. Eu vou falar sobre o subconjunto deles, não sobre todos eles, tem um número, digamos que, aterrorizante de testes. Bom, um teste ingênuo quase bom, será que a velocidade da luz depende da velocidade da fonte? Então, digamos que você é um observador aqui em repouso e você tem aqui um par de estrelas binárias. Então, essa estrela aqui está viajando muito rapidamente em torno dessa estrela no meio aqui. Quando ela está se aproximando de você, é como se ela estivesse chutando uma bola, sendo que ela já estava em movimento. Se ela estava se afastando de você, como se estivesse vindo para cá, eu chutei a mesma bola, será que a luz que vai chegar até mim, ela tem uma velocidade diferente? Então, a hipótese será que a velocidade
nesse caso, é C menos um epsilon vezes a velocidade da fonte, e nesse caso, um C mais um epsilon vezes a velocidade da fonte, são uma hipótese que você pode testar. Certo? Então, isso aqui seria um modelo. Vou testar esse modelo, vou ver se ele passa no teste da observação. Para saber esse Z aqui, notem que a gente pode usar algo que é totalmente independente dessa situação, que é o efeito Doppler. Está aqui, todos conhecem o efeito Doppler, né? Se você está andando com uma certa velocidade para frente, a frequência vai aumentar no observador que está aqui. Se a sua fonte está se afastando, a frequência vai diminuir por esse fator. Então, você observando as frequências da luz emitida por esse cara e por esse cara, você sabe a velocidade nesse ponto e nesse ponto. Então, você pode substituir aqui. E aí você pode testar. Qual é o limite que você consegue obter para esse epsilon? Muda a velocidade? E a resposta é que esse cara aqui, em 1977, existem observações mais recentes. Tá? Ele pegou um raio-x de um sistema binário de estrelas, então não é luz que ele estava observando, era raio-x, mas raio-x é uma radiação eletromagnética, então dá na mesma. E o limite que ele obteve foi que esse epsilon seria menor que 2 vezes 10 a menos 9, ou seja, menor que 1 bilionésimo. Então a luz parece se comportar da maneira esperada. Tem um limite, então, de uma parte em 1 bilhão, essencialmente, certo? Então, esse é um teste que você pode fazer e pronto. Certo? Essa teoria, esse modelo lá não passa, a relatividade especial passa. Porque para ela, a velocidade da luz é a mesma. Você pode se perguntar, a velocidade da luz depende da frequência da luz? Se eu mudar a frequência agora da luz, né? Será que isso altera a velocidade dela? Então, se você tiver uma fonte que emite vários tipos de radiação, você pode se perguntar se existe uma certa variação na velocidade que depende da frequência. Quem fez isso em 1999, ou seja, bastante recentemente, foi esse cara. Ele fez isso por uma explosão de raios gama. Porque raios gama estão a uma distância extremamente grande da gente. A gente acha que a gente consegue calcular mais ou menos a distância. Então, é um tempo muito grande que você espera esses raios de luz chegarem. Se tiver alguma diferença entre as velocidades deles, ela vai aparecer mais se a distância for maior. E raios gama a gente sabe que vem de uma distância de bilhões de anos-luz da gente, muito distantes mesmo. E aí o que ele encontrou foi que a variação da velocidade da luz com a frequência é menor do que 6 vezes 10 a menos 21. Então, uma parte em 10 a 20, uma parte em 10 a 22 quase. 10 a 20, uma parte em 10 a 21. Um pouco menos de uma parte em 10 a 21. Então, esse é um limite também fortíssimo. Então, até onde a gente sabe, realmente não pode ter nenhuma mudança. Então, a velocidade da luz parece ser de novo constante. Você pega um fóton de luz infravermelha ou um fóton de um raio gama, eles têm a mesma velocidade. Apesar de terem energias muito distintas, né? A gente costuma, às vezes, pensar em fótons como tendo um está correndo feito louco, o outro está indo lá devagarzinho, um tem muita energia, outro tem pouca energia. Não, a velocidade deles é a mesma. A energia pode mudar, a frequência pode mudar, mas a velocidade é a mesma. Será que a velocidade depende da direção de propagação? Isso é, de novo, um pouco o que o Michelson e o Morley fizeram. Né? Então você põe um aparato aqui e você põe ele em várias direções. Você não precisa, inclusive, deixar os braços perpendiculares. Você pode botar eles com um certo ângulo. Pode fazer todo tipo de medidas aqui. Em 1932, tem um par de pessoas par de experimentais que fizeram uma experiência muito importante, chamado Kennedy e Thorndike. Eles basicamente tentaram medir se o tempo de ida e volta de um raio de luz mudava à medida que o seu aparato mudava de direção. Né? E eles encontraram que o limite nesse tempo de ida e volta era menor do que 0,06%, que era um limite fraco, mas isso foi muito melhorado depois com o uso de lasers. E esse pessoal aqui em 1990 obteve um limite para esse tempo de ida e volta da luz de 2 vezes 10 a menos 13, e num experimento que basicamente estava replicando o do Michelson e Morley, que foi feito em 79, mas também tem versões mais modernas, também usa lasers, esse limite aqui foi obtido de 3 vezes 10 a menos 16, ou seja, a variação na velocidade da luz de um mesmo raio caminhando em direções que supostamente podiam estar se movendo, por efeito etc., são menores do que uma parte
em 10 a 13 ou em 10 a 16, dependendo do tipo de experimento que você faz. Hoje em dia as pessoas não usam mais lasers, elas usam lasers, que é um laser de micro-ondas para fazer esse tipo de experimento, mas eu não vou ter tempo de discutir eles aqui. São extremamente interessantes esses experimentos, inclusive eu acho que uma das pessoas que é envolvida com esses experimentos visita aqui a USP uma vez de vez em quando, né? Um australiano que é amigo do Odílio aqui. Da próxima vez que ele vier, a gente precisa pegá-lo para falar para a gente sobre isso. A gente pode perguntar também se a dilatação do tempo é um efeito real, né? Pode ser, muitas vezes a pessoa que pela primeira vez vai aprender relatividade especial acha que não é uma brincadeira, é um joguinho de fórmulas que você põe para lá, põe para cá, dá na mesa. Não é assim. Então, a gente tem o fenômeno dos raios cósmicos que são conhecidos há muito tempo, que basicamente você tem partículas de muito alta energia que vêm lá do espaço intergaláctico, chega na superfície da Terra, na alta estratosfera, e ela vê gás da estratosfera, bate naquele gás e se decai e cria um monte de partículas. Isso são chamados os raios cósmicos. Entre essas partículas, você cria um monte de partículas que são altamente instáveis, que se você criar aqui em laboratório com baixa energia, ela decai quase que imediatamente. Então, se você pensar, se ela decai quase imediatamente, ela não tem tempo de vir desde a alta estratosfera até uma detecção na Terra. Ela decai antes disso. Tá? Ou pelo menos a maior parte delas decai. Teria que ter um fluxo mínimo dessas partículas aqui. Só uma fração minúscula delas, por uma grande sorte, chegou a sobreviver naquele momento. Mas, de fato, o que você observa é que, quando você cria essas partículas, elas têm uma grande velocidade com respeito a você, ao nosso referencial que está preparado na Terra. As primeiras pessoas que fizeram medidas mais sistemáticas com isso foi o Ross e Hall, que eles observaram que muons criados por raios cósmicos sobreviviam por um tempo 7 vezes maior devido à sua alta velocidade, que eles mediram para ser por volta aí de 0,99, 4 vezes a velocidade da luz, isso é quase igual à velocidade da luz. Então eles viviam 7 vezes mais, como se você pudesse viver 600 anos e não 80. E depois, em 1979, esse cara aqui observou no CERN, fez basicamente a mesma observação no CERN, só que ele não precisava agora de raios cósmicos, o CERN é um observador de partículas, ele cria partículas com energias que eles conhecem. E eles viam lá muons com velocidades de 0,9995 vezes a velocidade da luz, ou seja, quase iguais à velocidade da luz, e eles perceberam que aqueles muons sobreviviam 30 vezes mais, segundo, né, o tempo medido pelo cara do detector do CERN, do que muons em repouso. Então, a dilatação do tempo é uma medida muito real. Os muons são como se fosse uma bomba relógio, tá bom? Se você está olhando uma bomba relógio em movimento, ela demora mais para explodir. Né? Bom, a última medida que eu queria discutir com vocês é a seguinte. Eu não coloquei aqui isso, provavelmente acho que é a primeira seminário de relatividade especial que vocês ouçam, vocês veem que não tem a equação E igual a mc quadrado. Não deu tempo. Mas, como vocês já devem ter ouvido falar, apenas partículas que não têm massa, e massa nula, podem se deslocar com a velocidade da luz. O fóton, que é a partícula que carrega o campo eletromagnético, tem essa propriedade, ele tem massa nula. A gente acredita que ele tem massa nula. Se ele não tivesse, várias leis da natureza seriam completamente diferentes. A lei de Coulomb e a lei de Gauss, por exemplo, estariam violadas, tá bom? De uma certa maneira que não vou entrar em detalhes. Isso permite que você faça testes. Eu quero ver o quão bem a lei de Coulomb, a lei de Gauss, ou simplesmente o eletromagnetismo como um todo, como é que até que ponto ele pode admitir um fóton com uma massa que seja diferente de zero. Bom, aqui eu escolhi algumas medidas, tá? Então, deixa eu começar com 1968, quando esse Goldhaber e Hertz usaram o campo magnético da Terra para dar um limite superior para a massa do fóton. Esse limite eles obtiveram de 10 a menos 48 gramas. 10 a menos 48 gramas. Enfim, isso aqui eu nem sei o que se pode chegar a esse tipo de massa, certo? O teste da lei de Gauss diretamente foi feito pelo Williams em 71 e deu um limite parecido, 10 a menos 47. Esse cara aqui foi orientador do meu co-orientador. Tem esse limite aqui de 10 a menos 60.
Mas ninguém acredita nesse limite, porque é um cálculo feito usando o campo magnético da galáxia que ninguém conhece. Enfim, mas ele não é totalmente disparatado. Algum dia a gente vai conhecer melhor o campo magnético da galáxia e esse limite pode se tornar o limite mais forte que existe. Por enquanto ele não é muito importante, mas em 1976 ele fez esse cálculo. O limite mais recente que eu conheço é desse cara Lu aqui, um grupo de chineses, que obteve o limite de 10 a menos 51 usando uma balança de torção. Então, uma balança de torção com uma bobina, e eles põem essa bobina, essa bobina sem algum tipo de toque exercício sobre ela. Mas o limite mais aceito hoje em dia, né, em geral citado, é esse limite aqui, que a massa é menor que 10 a menos 49 gramas, desse cara aqui em 97. Isso tem que ver com a magnetohidrodinâmica de ventos solares. Isso basicamente é uma maneira simples de dizer, olha, a gente testa o eletromagnetismo com o vento solar. E a gente conhece muito bem, a gente tem satélites que medem isso muito bem, então a gente pode testar. Então, basicamente, os limites da massa do fóton são, provavelmente, os maiores números que vocês vão ver por aí, né? Então, isso aqui passa com grande sucesso os testes que o Einstein se propôs, né? Que o fóton realmente tem que ter massa zero. Bom, deixa eu resumir, então, terminar em tempo recorde. Depois de mais de 100 anos, a relatividade segue firme e forte. Todos os testes que foram propostos, ela passou. Mesmo depois de 100 anos, ela ainda é uma teoria fascinante de estudar, não só a própria teoria, como a história de como ela foi concebida, né? Vocês veem que, espero que tenha sido claro no meu seminário, que não foi uma construção de cientistas inspirados numa torre de marfim, foi algo que nasceu dos experimentos, todas as observações tiveram um papel fundamental em dirigir o conhecimento humano, em informar o conhecimento humano e em construir essa teoria, tá? Apesar dela não se aplicar em situações onde você tem aceleração, para isso é um outro colóquio sobre relatividade geral, ela provavelmente vai sobreviver mesmo se um dia a gente provar que a relatividade geral está errada ou está descartada. Ela é, de uma certa maneira, ainda mais fundamental. Ela, junto com a mecânica quântica, ela parece expressar características muito, muito básicas da natureza. Então, mesmo, é uma opinião pessoal, eu acho que mesmo se um dia a gente mostrar que a relatividade geral está errada, a relatividade especial, aonde ela se aplica, ainda vai estar certa. Bom, deixa eu só indicar para vocês uma bibliografia interessante, é esse Tom Roberts aqui, esse artigo que está no site, um site muito bom de divulgação, tem coisa de ciência de divulgação, do João Baez. E, de novo, agradecer aos meus estudantes de relatividade especial que me ajudaram a estudar esse assunto bastante. Obrigado.